Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Lino e esse é o canal do Lino de Souza Advocacia. Nesse canal a gente está sempre trazendo novidades jurídicas, assuntos que estão na mídia e descomplicando para que você entenda, os seus direitos e as consequências jurídicas do que está acontecendo. O tema de hoje é um tema muito comum na vida de casais separados e também na vida de filhos que têm pais separados. Esse tema é a regulamentação da visitação, ou o termo correto, regulamentação da convivência. Quando se estabelece uma guarda unilateral ou uma guarda compartilhada, e daí a fixação da residência da criança, do adolescente, é feita com um dos pais, estabelece um regime de convivência. Esse regime de visitação, ele vai regular não só aquela visitação semanal ou quinzenal, mas também o regime de férias, feriados, a forma como essa criança tem que ser retirada na escola ou na casa do genitor ou da genitora, e também a forma e os horários que essa criança deve ser devolvida. E qual que é a importância do estabelecimento desse regime de visitação? Com o estabelecimento do regime de visitação, nós garantimos aí aos genitores e também à própria criança duas questões. A primeira seria no caso de não cumprimento desse regime de visitação, é possível que se fixe as frentes, que se fixem multas pelo não cumprimento do regime de visitação. E a segunda seria a possibilidade de uma busca e apreensão dessa criança ou desse adolescente, caso o genitor que buscou para conviver não devolva ela para o seu lar. Mas, doutora, me explica um pouco melhor como seria isso. Bom, vamos no primeiro ponto. A fixação de multa, ela seria da seguinte forma. O juiz, ao regulamentar o regime de visitação, ele poderá atribuir a não visitação semanal, ou nos casos em que o genitor pega aquela criança e não a devolve para o seu lar, uma multa. Essa multa ela deve ser fixada na decisão judicial. Por isso é importante que esse pedido seja feito anteriormente. Igualmente, será trabalhado, a questão da busca e apreensão dessa criança. Como assim busca e apreensão de criança? Busca e apreensão não é de bem, de veículo? Então, o que acontece? Quando a criança tem essa regulamentação de convivência e um dos genitores busca ela para passar o final de semana, os dias de férias, dependendo da situação, e não devolve, é um direito do genitor que possui a fixação de residência, que possui aquela guarda ali estabelecida judicialmente, que acione a polícia e que acione o juiz para que faça a busca e apreensão da criança. Como é isso? Que vá até a criança, localize essa criança, seja na casa do genitor, ou seja, onde ela estiver, retome a guarda dela e devolva a situação para o status que deveria ter normalmente. Ah, doutora, mas é uma situação muito complicada. Sim, uma situação realmente muito complicada, que demanda aí, uma questão psicológica muito grande, porque a gente tem que imaginar que tanto na situação da não convivência do pai, que você obriga o pai a visitar essa criança sob pena de multa, tanto quanto na questão de não devolver a criança, a polícia vai ter que buscar essa criança. Pensa na situação concreta em si, É uma situação muito complicada. São situações que são o extremo do direito de família, realmente. E aí a gente entra num ponto, que é um ponto para um próximo vídeo, mas que seria um ponto da questão do abandono afetivo, Essa não visitação desse pai geraria para essa criança uma indenização material pelo abandono afetivo,
Já existem julgados nesse sentido, inclusive muito recentes. Mas devemos entender aí qual o caráter desse abandono afetivo e o porquê de não ter estabelecido essa fixação de multa anterior. São várias nuances do direito familiar aí que devem ser analisadas de acordo com o caso concreto. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro, bem objetivo o assunto que a gente trouxe aqui hoje. E qualquer dúvida, a gente está aí aberto para debates através dos comentários. Muito obrigada pela atenção. Se você tivesse gostado desse conteúdo, ativa as notificações através do sininho, que eu acho que fica aqui embaixo. E nos vemos. Até logo!